E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show em parceria com a Equinix, eu sou Igor Lopes, e a gente já falou aqui bastante sobre vários cases relacionados aí, né, ao que a Equinix faz. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso agora, mas basicamente interconectividade. Pensa que quando você está na internet, né, você está falando com uma empresa, para você fazer uma conversão, para você fazer uma compra, por exemplo, você não imagina o tanto de trabalho que tem por trás, que é você juntar o meio de pagamento, o site da loja, de repente a logística, tudo isso ao mesmo tempo para que você clique ali em comprar e a resposta vem em milissegundos, porque se demorar um segundo você já perdeu a paciência, eu tenho certeza. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora, né? A gente está colocando aqui ao lado também a playlist dos outros episódios que a gente falou sobre isso, para você acompanhar e entender um pouquinho mais sobre infraestrutura nesse sentido. Mas agora corta para geral, que eu vou apresentar aqui meus convidados. Na ponta, Vitor Arnaud, presida da Equinix Brasil, já parceirão aqui do podcast, quase um co-host aí. Quase um co-host, né? Acho que fui promovido. Quase não, já de verdade. Tanto que eu insisti, eu fui promovido aqui, mas Igor, obrigado mais uma vez aqui. E acho que a história que a gente vai contar hoje vai impressionar o pessoal do ponto de vista de utilização de tecnologia. Rogério tem um baita case aqui, já antecipando a apresentação. Tem um dado específico da Equinix que eu acho sempre legal a gente puxar. Quantos % dessa interconectividade acontece dentro dos espaços da Equinix? Da troca de tráfego pública hoje da internet no Brasil é mais de 50% no horário de pico, só nos nossos data centers de São Paulo. Mais de 50%. Se você considerar, tipo, juntar Rio de Janeiro também, ou a interconexão privada, que a gente estava falando lá em cima, que é o que a gente não tem visibilidade, aí isso é maior. Mas no final do dia, a gente brinca, que a gente fala que a gente vende a proximidade ao ecossistema. Né? Porque hoje qualquer um consegue vender o data center, né? Mas quando você fala em latência, em proximidade desse ecossistema, a gente hoje vende o ponto mais próximo à nuvem pública. É como se ali fosse, sei lá, uma roundabout ali, né? Com vários caminhos passando pelo mesmo lugar. O centro nervoso da internet. É um tronco ali com todas as grandes vias. É isso né? aí. E todo mundo se encontra ali. Isso aí. Beleza. Bom, e o Rogério Borilli Pereira, que é VP de Tecnologia da Becomex Consulting. Prazer ter você conosco também, Rogério. Eu que agradeço. Prazer, Vitor. Obrigado pelo convite. Igor também. E conta pra gente um pouco do que você faz. O que a Becomex faz? Bom, a Becomex é um caso bem interessante. Nós nos aprofundamos na área tributária e aduaneira para trazer competitividade para a indústria. É um cenário, a gente sabe, bastante complexo, bastante adverso, e a gente busca maneiras de como fazer com que o Brasil, por exemplo, exporte mais. Né? Isso é um bem para as indústrias aqui, para a nossa sociedade como um todo. E a gente acelera isso através de tecnologia, também muito consultivo, também de negócio, para interpretar, né, as diversas regras tributárias, mudança agora com reforma, tem muita coisa mudando também. Falou para exportar mais. E aí, assim, se a gente tem um processo tributário complicado, outros países têm cada um suas características, e entender tudo isso é complexo. É isso que vocês resolvem? A gente ajuda nisso, né? Porque imagina uma indústria, né, que tem a possibilidade de se tornar um canal de exportação aqui, a partir do Brasil, e está concorrendo, por exemplo, com o México. Então, existem vários benefícios que cada país tenta trazer para que essas indústrias possam prosperar e criar essa rotina. Então, a gente ajuda as empresas a se encaixar nisso. Legal. Como que a gente melhora a performance tributária e aduaneira para que a gente seja competitivo? E a indústria possa, daqui do Brasil, poder exportar para todo local do mundo. E Rogério, quantos clientes são hoje já? 1.300 clientes hoje. 1.300 todos os segmentos econômicos. De todos os segmentos. Né? A gente tem algumas concentrações, mas de todos os segmentos e portes também é bastante variável. Acho que a matriz tributária é um desafio para todos os segmentos, sem exceção aqui no Brasil, né? Sem exceção. Afeta todo mundo, né? Desde um agro que, por ser a força que é para o Brasil, né? Tem o seu caminho mais facilitado de alguma forma, mas mesmo assim todas sofrem, né? Mas como que a tecnologia pode trazer benefícios, assim, ou trazer vantagem competitiva para a indústria? É interessante, assim, o Brasil ele tem hoje uma série de mecanismos para que você tenha, por exemplo, uma isenção de tributos quando você está importando um produto que você vai utilizar para fabricar aqui algo que vai ser exportado. Fazer esse encontro de informações, rastrear toda essa operação é a complexidade do benefício. E aí é onde entra com a tecnologia. Porque a gente coleta diversas informações de várias pontas do processo, né? Desde toda a compra, o processo produtivo, a venda do cliente, e faz todo o tracking dessa informação para mostrar
o quanto que esse benefício ele é viável e é possível. Então, a tecnologia, ela caminha justamente para fazer esse rastreio de todos esses dados. E como era antes? O CFO ali quebrando a cabeça para poder juntar todos esses pontos. Exato. Planilha, né? Na tentativa de informação, manual. Tem um ponto importante. Quando você vai solicitar ao governo algum tipo de benefício, você tem que ter uma rastreabilidade e um compliance muito forte, né? Então, você tem que se assegurar que aquilo que você está usando é a mesma informação que ele também está vendo sobre você, né? Então, a tecnologia ajuda a gente a coletar todas essas informações na fonte do governo para garantir esse compliance. E, Rogério, a Bcomics, ela sempre foi com base tecnológica desde a fundação? Como é que foi a história? Sim, nós somos em 7 fundadores originais da Bcomics, 6 da área de tecnologia. Então, não tinha como ser diferente. Né? Esse aspecto, né, por exemplo, da busca por benefício tributário, todos também tinham uma interação muito forte com o comércio exterior, sabiam das regras, mas aplicar isso na mão, né, como eu estava falando, a dificuldade que as empresas tinham, se tornou fácil por conta de todos nós ali. Peraí, vamos abrir aqui banco de dados, vamos entender. Vamos abrir código e vamos escrever o que a gente precisa de uma maneira mais eficiente. Né? E você tem percebido uma mudança no perfil do CFO também? Porque a gente fala muito aqui do perfil do CTO, né? Que ele deixou de ser aquele cara técnico para virar o cara de negócios. E o CFO, eu acho que ele tem cada vez mais que consumir tecnologia para poder fazer as coisas acontecerem. E antes, me parece que era um perfil talvez mais nerd nesse sentido, de planilha, de dados, de números, mas que queria as coisas ali na mão, né? E, de repente, tem tanta coisa para ele fazer e facilitar o trabalho dele. Como que você tem percebido a evolução dele nesse sentido? Acho que um paradigma sempre existiu muito na área financeira, é o trabalho interno, né? Aquela coisa de você tentar se resolver sozinho. E acho que essa é uma mudança bem interessante que a gente tem visto, né? O mercado tem se aberto mais para isso. Então, se for ele está mais disposto a olhar as opções que você tem de coisas prontas no mercado para você utilizar no dia a dia, né? Do que tentar se resolver sempre sozinho dentro de casa. Essa é uma evolução bem interessante. E as empresas têm conseguido se posicionar bem a respeito, criar, vamos dizer assim, aquele teu métier, e isso tem trazido segurança também, e aí acho que vira uma onda, reverbera bastante, né, essa possibilidade. Você falou uma coisa, 2 palavras legais aí, experimentação, e você contou que dos 7 sócios, 6 são de tecnologia. Imagino que, assim, criação de produtos ali dentro deva ser algo incrível também, né? Vocês têm, inclusive, o Bcomics Lab. Como que funciona toda essa história lá dentro de desenvolvimento de produto mesmo? Como eu comentei, desde o início sempre foi a partir de código, né? Que a gente foi trabalhando. Mas o lado consultivo também era muito importante, por conta até do conhecimento bastante, vamos dizer assim, específico que você precisa ter da tributação e como funcionam as regras aduaneiras. E aí a gente chegou num dado momento, principalmente ali um pouquinho antes da pandemia, a gente percebeu que o time de tecnologia, né, ele não era tão atrativo, né, para a Bcomics como um todo, porque ficou aquela coisa mais sisuda, né, de uma área mais voltada para consultoria. E aí foi quando a gente deu essa característica da Bcomics Lab, né, para que, principalmente para quem estava fora, atrair talentos, conseguisse enxergar o quanto de tecnologia a gente tratava ali dentro, né? E isso foi muito interessante, porque deu um corpo, inclusive, para nós internamente, uma motivação ainda mais de olhar a tecnologia de uma maneira mais eficiente ainda, né? Principalmente na questão da inovação, de olhar para fora, participar vamos dizer assim, conexões com outras empresas também, nesse mesmo aspecto de um hub de tecnologia, né? E quantas pessoas são hoje, Rogério, na Bcomics? Na Bcomics são 700 pessoas ao todo. Disso a gente tem por volta ali de umas 300 pessoas que são só tecnologia. Olha que legal. Uma consultoria. É impressionante, né? Porque você vê o produto fim, né? Aduaneiro, tributário, mas você tem quase metade do seu time focado em tecnologia. Focado em tecnologia. E é interessante porque a gente mescla muito, mesmo os times de execução, de back-office, a gente tem as pessoas de tecnologia lá dentro. Né? Então, muitas vezes, quem está fazendo uma análise de um pleito, ele também é um cara que... Ele faz parte do processo. Ele também sabe codar, ele também sabe ali interpretar dicionário de dados, então isso agiliza bastante para a gente no dia a dia e dá essa integração, assim, de cocriação junto com o time de negócio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Rogério, que é interessante o pessoal entender também, que assim,
A empresa começa com 7 sócios, 6 de tecnologia. Hoje a gente tem 700 pessoas, mas o crescimento não foi só orgânico. Vocês compraram outras empresas também nesse caminho, não foi? Exato, exato. A gente começou com uma aquisição em 2019, que foi a Lean OEA, focada num programa do governo que é o Operador Econômico Estrangeiro, né, que facilita o processo de aduaneiro. Depois nós, mais recentemente, por exemplo, em 2023, nós adquirimos a Narval, que é uma empresa focada em software para comércio exterior. Então, trabalha toda a parte aduaneira, logística do cliente. Então, também foi importante essa questão do M&A, né? Crescer de forma orgânica com os produtos que a gente tinha, mas trazendo esses agregadores, né? Essas complementariedades eram muito importantes para a gente. E aí isso é um processo que vocês têm de análise do tipo, olha, eu posso construir esse produto, eu posso comprar essa empresa para agregar no portfólio. Como é que funciona essa decisão lá na B-Comics? É bem nessa linha, né? Olhando aquilo que a gente tem de destaque que está acontecendo ou que a gente precisa complementar dentro do portfólio, muitas vezes a gente tem conhecimento interno, mas será que vale a pena a gente ter todo um esforço de nascer aquilo do zero, né? Entendi. E aí, nessa análise, a gente vai procurar opções no mercado que tenham... Alguém já saiu na frente, né? Saiu na frente, já está bem estabelecido, e isso ajuda bastante, acelera esse processo. Acelera muito. Né? Desse jeito, né? Com aquisição acelera bastante. Mas como funciona a cultura de inovação dentro da empresa também? Porque eu imagino, se você tem 300 caras que estão voltados para a tecnologia e tem outros 400 que estão ali lado a lado, acho que isso deve ser muito pulsante dentro da empresa também. Vocês trabalham isso de alguma maneira? Tem alguma sei lá, de repente ritual, né? Um ritual, alguma coisa que se faça com que todo mundo pense desse jeito? Olha, isso é interessante porque todo mundo quer criar. Já naturalmente. O cara de tecnologia, ele está ali, ele recebe uma situação diferente, ele já quer abrir código, por mais que ele não esteja lá dentro do time de arquitetura, né, desenvolvendo. Então, isso sempre foi muito natural. A gente organizou isso com uma área de inovação. Né, e filtrou o máximo que a gente podia, obviamente sem podar, vamos dizer assim, a criatividade e o desejo de criar coisas novas, para centralizar isso dentro de um processo em que a gente pudesse avaliar né, se aquilo faz sentido para o negócio, se é o momento, qual a capacidade de investimento. Sim. E isso tem sido bem interessante. Né? A gente brinca até, a gente foi depois colocando células da área de inovação em alguns departamentos em específico para acelerar ainda mais. A gente até brinca, assim, precisa tomar cuidado com a célula terrorista. O cara está criando Os rebeldes, né? Está criando aquela lista da sprint gigante. Exatamente, então um gigante que depois para controlar e conseguir colocar em ordem, mas é interessante dar essa possibilidade, deixar isso aberto, né? Senão a coisa não cria. É que, de novo, eu tenho visto tantos casos assim de processos bem criados dentro das empresas para fazer com que essa capacidade de inovação esteja presente na vida de todo mundo, ainda mais nessa pegada de IA, né? Que todo mundo agora quer usar IA para fazer alguma coisa, para melhorar algum processo. Eu vi dia desses aí numa outra indústria completamente diferente, que é a Sami Saúde, que é uma empresa que nasceu digital, hoje eles se consideram AI first. Porque é bem isso, o CEO deles é maluco com tecnologia, então ele é um cara que puxa isso, e eles fazem vários hackathons, várias coisas lá dentro, e a curiosidade é que o último hackathon deles, quem ganhou foi o time de menores aprendizes. Que legal. É isso. Não é nem estagiário, é menores aprendizes. Isso, mas porque é isso, essa legal. cultura de inovação e a molecada de 15, 14 anos entendendo como usar a tecnologia com uma cabeça que já é AI first também. O sistema operacional já está focado nisso, já vieram com os codecs todos instalados. Tudo. Os codecs já estão atualizados de nascença. E aí, como é que é lidar com essa fila de demandas, né? Porque, a partir do momento, como você falou, a partir do momento que você deu abertura, as coisas vêm. Recentemente, nós fizemos um hackathon interno de IA, com vários times, bolamos algumas estruturas, mesclamos os times, desde o administrativo até o time de tecnologia. Isso gerou uma lista enorme, obviamente, de coisas novas para criar. Mas isso aflora muito do time. E uma preocupação isso gera uma lista, mas se você não der a resposta também... O pessoal desanima com o processo. Desanima de pensar em coisas novas. Então, a gente conseguiu distribuir bem isso com um time de tecnologia, foi colocando ao menos aqueles itens que eram bem mais relevantes. Então, não teve aquela história do vencedor, sem dúvida, né? O grupo vencedor. Mas todos os grupos foram premiados pegando uma parte daquilo que ele bolou e ele foi para dentro do nosso roadmap.
Porque acho que isso também incentiva o pessoal a pensar E eu acho que isso é legal, esse exemplo do Rogério, Igor, porque imagina o seguinte, você não é um processo solto de inovação, você deu estrutura, você sugeriu os grupos, você sugere os objetivos, né? Então não é aquela coisa também, quando você faz sem estrutura, pode vir qualquer coisa, folha em branco. E aí a chance das pessoas se decepcionarem, depois você chega e fala, pô, não vou, isso aqui não dá para seguir, porque não tem nada a ver com o objetivo da empresa. Eu acho que essa é uma receita de sucesso para processos como esse, é bem interessante esse caso do Rogério. E claro, é um ponto agora que é, né, indiscutível, né? Não tem como falar que não vai pôr a mão nisso, porque o efeito é gritante, né? Então a gente consegue criar coisas bem legais. Né? Dá uns exemplos, Rogério. Como é que você já está usando de IA, assim, que mudou a tua vida do ponto de vista de eficiência, experiência do cliente? Olha, tem alguns casos bem legais, assim, mas a gente gosta de destacar um caso que existe no tributário ali uma maneira de você reduzir imposto que é chamado ex-tarifário, né? Como que você enquadra um produto numa exceção tarifária que você consegue importar ele com um valor menor. Então, existe uma lista publicada pelo governo do que pode ser enquadrado. Essa lista impagina, né? Um texto totalmente técnico de cada um dos produtos, especificações, né, das mais diversas possíveis. Como que você faz para pegar uma indústria nova, que vai precisar importar um produto, você fala assim, isso aqui já está previsto numa exceção tarifária? Então, a gente usa essa ideia para poder encontrar isso, né, e conseguir casar. Olha, não, esse produto aqui já tem uma exceção. Porque se você for fazer isso na mão, é uma quantidade imensa de normativos para você procurar. Então, esse é um exemplo de coisas que trouxeram. Agora, em 2024, nós fizemos um levantamento, só ali foram 170 milhões de reais em redução de tributos em cima da aplicação específica dessa IA, encontrando essa oportunidade de casar a importação do cliente com o que já estava previsto. E do ponto de vista do processo manual, do antes e depois, quão mais rápido ficou? Deve ter sido gritante, né, a diferença. É absurda, né? Não dá para dizer, porque, na verdade, o fato de você falar assim, que você vai pegar cada um dos produtos e ficar procurando dentro de normativos, a chance de você acertar é pouco. Aí você tem que ter um time já muito conhecedor, que tem um background enorme de conhecimento, para conseguir fazer esse match das coisas, né? Então, por ali, não é só a questão da velocidade, é a questão de realmente encontrar a oportunidade, de viabilizar. Que legal, porque muitas vezes aquilo nem era viabilizado. Entendi. Nossa, que interessante esse exemplo. Esse eu acho que é um daqueles exemplos do dia a dia que a gente não percebe, né? Totalmente. E acho que sim, o Hackathon provavelmente te ajuda nisso, né? Porque você pega os times com os detalhes dos processos, você consegue pegar oportunidades como essas também no Hackathon, ou isso surgiu muito da cabeça de vocês? Esse foi um caso já de estudo direto do time focado, né? Focado, né? Que nós chamamos de performance de importação. Mas dentro do Hackathon é interessante porque a gente conseguiu mesclar dentro do time pessoas que já estavam envolvidas em outras frentes de IA. Então, é aquela ideia também de a gente reutiliza muita coisa, né? Então, técnicas que estão sendo usadas neste modelo aqui também migram para ser usado em outros cenários. Então, outro exemplo, existe no OEA, né, a regra do operador estrangeiro, você tem que preencher um questionário super detalhado para o governo com aquilo que você faz, né, como que você faz. E existe muita documentação das empresas a respeito, mas você casar, de novo, a documentação com as respostas é o complexo. Sim. Você tem um humano lá fazendo isso. Ele continua validando, só que agora tem uma IA que vai na frente, preenche as respostas para ele com toda a documentação que ele encontrou, referencia para ele aonde está aquela informação e ele vai validar se aquilo é verdadeiro. Então, isso poupa um tempo enorme. Né? E assertividade também, que é o que você falou, né? Viabiliza o processo. Interessante. Mas tudo isso está baseado em muito dado, né? Então, assim, imagino que vocês tenham tudo isso muito estruturado também ao longo de vários anos para poder fazer isso acontecer da melhor maneira. E aí, como vocês chegaram nesse ponto de ter uma estruturação de dados tão boa a ponto de conseguir fazer uma IA resolver problemas complexos desse jeito? Isso levou tempo. Imagina. Olha, isso foi acho que assim, da nossa história foi um item que foi bastante relevante. Nós inovamos muito no começo, quando a gente começou a trabalhar com regimes especiais, justamente em coletar informação a partir do governo. Então, muitas vezes, você pedia informação para o cliente, para ele se organizar e coletar todos esses dados é complexo. A gente passou a ir na fonte.
a nota fiscal eletrônica está lá, Fato. né? As escriturações públicas estão lá. Uhum. Quando você vai para a parte de importação e exportação, você tem um sistema do governo, que hoje, né, a gente conhece como Siscomex, Uhum. que tem todos os registros das importações e exportações já estão lá. Uhum. Então, a gente passou a criar ferramentas que coletam todos esses dados a partir dali. Então, isso trouxe para nós uma condição de uma estrutura mais estável de dado, Uhum. né, mais conhecida, básica, e que é comum a todas as indústrias, né? Uhum. E o ponto é o quanto isso cresce, Exato. né? Então, é um volume enorme de dados que a gente tem que transacionar. Cada cliente novo, a gente vai lá buscar 5 anos do passado dele. Você conseguir Nossa, buscar toda essa informação, armazenar, 5 cruzar... anos de dados de 1.000 e tantos clientes, estruturar, armazenar. E Imagina. processar, né? Não, e a responsabilidade, porque você está com dado de terceiro, dado de cliente. Perfeito. E a gente foi, né, em 2018, certificado na ISO 27001, porque era essencial para o nosso processo. Clientes de grande porte, né, multinacionais, enormes, falar que você vai ter dentro de casa toda a informação produtiva dele, né? Que produto que ele importa, Sim. onde que ele exporta. Confiança absurda. Exato, tem que ter muita confiança. Então, a certificação foi um passo importante para nós e, né, ela materializa o ser, né, segurança, né? Não é ter a certificação, é ser, né, certificado. Então, esse é um processo muito relevante para nós. Então, conseguir ter um ambiente seguro, e aí o ambiente seguro não é só nosso, né? A gente tem que estender isso para os nossos parceiros. Então, a própria Equinix foi muito importante para nós, como um passo evolutivo, né, de ir para uma nuvem que a gente tenha certeza, né, com todas as certificações necessárias, dar mais ainda continuidade a esse processo de segurança, né? E acho que foi interessante esse caso, Igor, do Rogério, porque a gente viu uma maturidade tecnológica muito, assim, muito fora da curva, né? Eles já tinham uma ideia muito clara do que eles queriam e sem aquela discussão religiosa sobre nuvem pública ou privada. O Rogério já estava procurando o que era melhor para eles. Ele já tinha uma ideia muito clara do que ele tinha que usar em nuvem pública, o que ele tinha que usar em nuvem privada e o que ele tinha que interconectar, né? Os requisitos de latência. E funcionou muito bem. Eu acho que a gente conseguiu entregar, né? Você foi um dos early adopters nossos lá dessa coisa do ambiente híbrido, mas só cresce, né? A gente só tem discussão de crescimento. E essa é uma discussão, né, que é homérica, né? Qual é a melhor nuvem? Nossa, você tem até os defensores da A, da B, e aquela discussão. E para a gente sempre foi muito claro que trabalhar de uma forma híbrida era essencial, porque você tem ferramentas, você tem especialidades em algumas nuvens públicas que são muito importantes. Só que tudo precisa estar conectado, e essa conexão é que a gente conseguiu, né, através desse projeto junto com a Equinix, porque você está ali conectado com uma OCI e conectado ao mesmo tempo com uma Azure. Tá tudo ali próximo, tem né? que estar tudo próximo, tem que acontecer de forma imediata, porque a latência pega, né? E a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, né? De uma mudança que a gente tem visto recente no mercado de reavaliação de que nuvens colocar determinadas coisas. Vocês têm percebido isso dentro dos clientes? Porque acho que chegou um momento que as nuvens, cada uma tem sua especificidade, tem uma coisa, é melhor eu deixar tal processo em tal nuvem, tal processo em tal nuvem. De repente faz mais sentido trazer para on-premises agora determinadas coisas, porque a nuvem ficou cara. Vocês têm percebido, têm estudado muito essa mudança de arquitetura mesmo dos clientes de vocês e até de vocês internamente? É o momento para isso, sim, voltar para trás e repensar? Acho que uma coisa que aconteceu muito com as nuvens públicas foi custo, né? Ela começou a assustar, porque você cresce de forma fácil, mas o custo acompanha isso. Então, para nós foi importante ter esse momento de olhar e falar assim, como que a gente reorganiza isso aqui melhor, numa estrutura que seja, vamos dizer assim, fácil de continuar a elasticidade que a gente tem, mas também garantir um custo adequado, né, um crescimento adequado. Naturalmente, a gente vê muitos movimentos de clientes, principalmente maiores, né, também concentrando um pouco dessa necessidade, né, dentro de dúvidas de nuvens mais privadas, né, mas aí
Aí, com certeza... Acho que é muito nessa sabe linha mais, do que o Rogério falou, Igor. Imagina o seguinte, a conta chega. Hum. E não necessariamente o problema, né, de uma utilização, não vou dizer indevida, né, mas assim, talvez não a nuvem mais adequada para o seu workload, muitas vezes não é um problema da nuvem pública ou da privada. É de você fazer isso que o Rogério fez. Cara, será que esse tipo de funcionalidade é o que eu preciso? E aí, obviamente, você tem um leque de opções. E muitas vezes a gente percebe que ajudar o cliente com um trabalho de FinOps já é suficiente. E ele continua na nuvem que ele tiver e funciona. Só que o que a gente tem visto cada vez mais é essa coisa do híbrido, né? Você vai ter 3 nuvens públicas diferentes, você vai ter um pouco na nuvem privada também, pegando o melhor desses mundos todos, porque faz mais sentido. E aí, no final, essa interconexão entre esses ambientes que faz toda a diferença, né? Você tem que estar sempre disponível, não passando pela internet pública, porque muitas vezes você está com dados extremamente sensíveis dos clientes, ele não pode correr esse risco, né? Porque são dados que tem a ver com competição, dados primários, o diferencial do negócio desses clientes e cada vez mais a gente tem visto, se você compara com 5 anos atrás, interconexão como pauta da conversa, né? Eu acho que você me entrega o ponto mais próximo, qual é a latência? Eu vou estar próximo da OCI, da AWS, do Azure, da minha nuvem privada, isso tem acontecido muita conversa. Boa. Falando um pouquinho de futuro, como é que vocês enxergam o futuro, assim? Para onde vocês estão olhando enquanto empresa, tanto o Equinix quanto o Bicomex também, né? Como que vocês estão olhando para isso e pensando em soluções a longo prazo e future-proof também, né? Porque a gente já conversou sobre isso, né, Vitor? Você vai botar um data center em pé ali, você tem esse data center, ele tem que funcionar por décadas. Não dá para você, de repente, fazer alguma coisa que daqui 5 anos não vai fazer mais sentido. E na velocidade que a gente está vendo as coisas evoluindo, você tem que ter esse pensamento, né, de como fazer algo que vai durar por muito tempo ainda. Bom, no nosso negócio, algo que está hoje é muito forte é a reforma tributária. Né? A gente está muito inserido exatamente nesse tema. Nós trabalhamos um processo muito forte com a cadeia produtiva do cliente, né? Então, quando a gente fala de performance em regimes especiais, a gente fala assim, não está olhando só da portaria para dentro, né, do cliente, está olhando a portaria para fora. Como que a cadeia produtiva dele também se integra nesse processo de benefício. E a reforma tributária vai mexer muito com esse processo. Então, ali a gente tem o antes, o durante e o pós para discutir. Né? Porque muitas empresas ainda têm acúmulos de créditos que ela precisa trabalhar uma maneira de conseguir desovar esses acúmulos de crédito até a reforma, porque daí o cenário muda totalmente. Né? A gente vai ter a vivência com um cenário híbrido, né, com as duas, né, com as duas realidades, dos né? impostos, vamos falar assim de forma mais simples, as duas realidades. E depois também, né, como que muda isso? Então, hoje para nós, assim, a nossa pauta está muito presente na reforma tributária. E um outro aspecto também importante para nós é a parte logística. A gente tem percebido também na área logística de comércio exterior muita carência de atendimento e a gente também tem focado produtos bem específicos para a área logística. Então, contratação de frete, um cenário que a gente começou a atuar mais recentemente, agora em 2025. O Narvolog X é um produto novo que nós lançamos agora recentemente, que é focado em estratégia para você ter redução de custo na parte de frete. Então, logística e reforma tributária são 2 assuntos que hoje têm bastante olhar, pensando nesse futuro aí mais próximo. E você enxerga, Rogério, que esses são os assuntos que estão ditando o teu futuro nos próximos anos? De linhas de negócio, né? Que você mal ou bem está indo em áreas adjacentes ali, né? Sim. A gente não tem dúvida. A reforma tributária, obviamente, mexe no core do nosso negócio. Né? A reforma, ela vem com um processo de facilitação também, sem dúvida nenhuma. A gente vai ter mecanismos do próprio governo. Né? A gente viu recentemente a Receita Federal falando sobre os novos ferramentais que ela está criando para atender a reforma tributária. Né? São transações diferentes que o país passa a ter, né, de distribuição do tributo. Então, a gente tem que estar muito ligado a isso e levando isso para a nossa pauta. Sem dúvida nenhuma, faz parte, o assunto que está no core do nosso negócio. É interessante. No nosso caso lá, Igor, eu acho que assim, é o que você falou, quando a gente assume o compromisso de um data center, a gente está assumindo um compromisso de longo prazo. Como a gente é um REIT lá fora, né, que é um fundo imobiliário, inclusive a gente é cobrado pelo data center ser nosso, né, desde o terreno até a construção.
E eu acho que a gente tenta passar isso como confiança também para os nossos clientes. Sempre quando eu estava conversando com o Rogério antes e durante do processo, eu falei, Rogério, eu tô aqui hoje, né? A Equinix vai estar aqui daqui a 10 anos. A gente não vai ser vendido, né? A gente virou um grande consolidador. Porque isso é importante para a gente, porque hoje, como tem muito capital vindo para o nosso mercado, tem muita gente que está construindo para daqui a 5 anos sair. Tudo bem, faz parte. Inclusive, a Equinix se aproveitou de outros ciclos desse para fazer aquisições, fazer movimentos inorgânicos. Então, mas a gente tem essa preocupação de falar sobre longevidade, né? Porque no final do dia, acho que a gente tem que se manter relevante também, né? Longevidade, acho que é uma consequência da relevância. E aí, quando a gente consegue estar na mesa, né, com os ecossistemas, em conversas como essa, com o Rogério, para ver casos de utilização, né, de AI, cloud, nuvem híbrida, processamento no geral, né, infraestrutura digital, e cada vez mais esse ecossistema cresce e concentra lá dentro da Equinix, não só no Brasil como no mundo, a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Assim, para a gente dá muito orgulho ver cases como o da Become, que você vê o impacto deles, 1.300 grupos econômicos, não são nem empresas, né? Porque grupos econômicos grandes, você imagina o impacto indireto de um negócio desse que acaba passando pelo nosso ecossistema. E eu acho que o nosso objetivo é cada vez mais contar casos de sucesso como esse. Não, e o impacto de vocês, né, até na balança comercial. O que você pode dizer nesse sentido? Assim, 1.000 e tantos grupos trabalhando de uma forma otimizada para exportação. Tem algum dado, alguma coisa que possa mostrar o tamanho do impacto de vocês na economia nacional, assim? O ano passado, nós, em recuperação, né, de créditos tributários e redução de custos, foram 1,7 bilhões de reais gerados. Dá para construir alguns data centers, né? Tem um aspecto muito interessante da operação, que é você explorar esse processo da cadeia produtiva, né? Então, a gente tem, por exemplo, o mercado automotivo, é um segmento muito forte que nós atuamos, né? O exportador está, por exemplo, na fábrica do automóvel, né? Você está montando o automóvel, está exportando. Mas você tem um importador que está lá atrás na cadeia, importando um item que ele não tem aqui no Brasil, ele tem que importar, está pagando um tributo alto, e no fim aquele componente vai sair no carro exportado. Se a gente não faz esse processo, imagina o quanto que o Brasil está exportando de imposto. Né? A nossa competitividade cai, né? Então a gente alcança esses números porque a gente vai em toda a cadeia. Detalhe, né? Para conseguir achar essa... A gente tem cases, exemplo, né? Um cliente que importa uma liga específica de alumínio para que ele possa construir um determinado metal. Isso é vendido para um segundo que fabrica um tubo muito especializado para uma determinada máquina, né? Que é um terceiro aqui que compra esse tubo e fabrica essa máquina da área da saúde. Ele exporta essa máquina. Então, rastrear, né, por onde entrou o imposto. E a gente ia descobrindo esse caminho do dinheiro aqui e isentar a exportação. Então, é um fator que mexe bastante, como você falou, com a questão da balança comercial, né? E o nosso propósito é esse: quanto mais a gente conseguir desta forma, mais a gente se torna atrativo, né, para as indústrias fabricarem aqui no Brasil. Porque eu acho que é isso que você falou, Igor, assim, no final do dia 1,7 bi, né, que você falou. Exato, 1,7 isso, para mim, é investimento em competitividade. Exatamente. Exato. Porque no final do dia você consegue realocar isso no processo produtivo, né? Exato, porque se não tivesse aqui, isso ia estar no preço final da nossa exportação. Exatamente. O quanto que a gente, de fato, teria conseguido vender com esse custo adicional dentro da nossa exportação. Bom, você citou agora, né, a indústria automotiva, que é realmente forte, exporta bastante. Mas que outras você poderia destacar, assim, que estão trabalhando fortes aí com vocês? O agronegócio, né, para o Brasil, a relevância que tem, Gigante, também é um né? setor que a gente investe bastante e procura muito esse caminho do dinheiro aqui, que a gente brinca, né? É um setor, por toda a pujança que tem, já bastante incentivado. Mas, mesmo assim, a gente ainda encontra possibilidades de melhoras, né? Então, você tem lá um insumo que é importado para fabricar um fertilizante que está tributado. Mas esse fertilizante vai ser usado para uma plantação de soja que vai ser exportada, né? Como que a gente consegue rastrear isso aqui? E aqui a gente entra muito no embate, inclusive com todo o mercado, né? Com esse segmento, né? Como que a gente une o exportador, une o importador, o fabricante do fertilizante, estuda como gerar essa rastreabilidade, vai lá no governo, posiciona para o governo, olha, né, existe essa situação, como a gente pode se beneficiar, né, de uma legislação que já existe com esse rastreio de informação.
Então, a gente está sempre à busca de olhar para os segmentos e explorar naquele segmento como que você faz esse caminho do dinheiro. E eu acho que isso é interessante, porque a partir do momento que você descobre de um, o seu produto ele serve para todos. Para todos, né? Exatamente. Bem interessante. E é legal que no agronegócio você tem o aspecto das culturas, né? Você vai para a soja de uma forma, você vai para café, tem a sua variante. Uhum. Até a própria indústria, a agroindústria, né, também, que se utiliza muito do que é plantado, colhido e vira produto processado. Então, cada um deles ali tem a sua característica e a gente busca encontrar esse caminho, né, como levar isso adiante. Bom, pessoal, estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas tem mais algum último ponto que vocês gostariam de trazer? Algum último detalhe, algum último comentário, insight para o pessoal? Bom, eu acho que assim, o que eu achei interessante trazer o caso do Rogério aqui, o Igor, assim. Primeiro que base tecnológica, né? Essa coisa dos 6 fundadores, né? Dos 7, com tecnologia na base, você já vê que molda a cultura da empresa. Sim. A gente pode falar que não... Tem muita gente que fala que não faz diferença, mas faz diferença. Né? Você vê pelo próprio... Assim, acho que como o Rogério conta a história aqui, a gente consegue enxergar essa maturidade tecnológica. Acho que esse case é muito interessante numa área que é extremamente complexa. Né? Assim, quantas pessoas você conhece no seu círculo de amizade, de contato, que entendem da matriz tributária, né, de comércio exterior, e você vê que eles criaram um negócio com base tecnológica extremamente específico, mas que significou para o país, ano passado, 1,7 bi de competitividade. De vários segmentos da economia, segmentos importantes, né? Agro, você citou varejo, automotivo, mas eu acho que isso é muito interessante, né? Cada vez mais, como a gente está aqui, né, num podcast de inovação, a gente mostrar esse tipo de case, eu acho que é super interessante, porque se fosse 10 anos atrás, a gente falava, 10 anos não mais, né? A gente falava em nova economia tradicional, empresas que não usam tecnologia, e hoje não tem mais isso. Né? Todo mundo tem tecnologia embarcada em algum grau, mas eu acho que o caso do Rogério aqui, eu acho que é de early adopter de muita coisa, eu acho que é super interessante o pessoal entender como infraestrutura digital e todos os desdobramentos viabilizaram um negócio que hoje tem impacto no PIB nacional. Perfeito. Rogério, algum último recado? Acho que eu sempre costumo dizer que a gente conseguir integrar o time de tecnologia com o time de negócio é onde o clique acontece. Né? Não é fácil. Não é fácil. São culturas diferentes, né? São momentos diferentes, muitas vezes. Mas, claramente, para nós, isso foi um grande diferencial do nosso crescimento. Né? Essa interação muito presente. E o time ali que estava no negócio também entender de tecnologia. Quando você consegue casar essas duas coisas, é um clique importante. Se a gente isola o time de tecnologia do negócio, você vai ter muito mais barreira, muito mais burocracia. Então, eu acho que fica aqui esse insight, né? E Como no fazer final, esse é um clique processo, né, acontecer. Rogério? Não é alguma coisa que você chega assim, não, hoje já estou integrado o suficiente, não preciso mais. Leva um tempo. Leva um tempo, você tem que manter, né? Tem que manter, o pessoal tem que conviver, tem um chãozinho para tratar. Muito bom. Bom, pessoal, quem quiser continuar essa conversa, como sempre, o LinkedIn dos dois estão aqui do lado, vocês entrarem em contato ali. Aproveita para seguir o Presida, ele fala muita coisa legal lá também, para acompanhar ali os posts dele. Mas agradeço demais a presença aqui do Rogério Borilli Pereira, que é VP de Tecnologia da Bicomex Consulting, e o Vitor Arnaud, presidente da Equinix Brasil. Brigadão, gente, pela conversa. Espero que você tenha curtido e a gente volta semana que vem. Valeu! Valeu.